Então, por exemplo, a gente fez uma consulta aí de 10 pessoas e consultou qual era a nossa nacionalidade dela. No caso aí a gente tem a variável nacionalidade e tem os valores da variável, que no caso seria brasileira, espanhola e argentina. Lembrando que essa variável aí, ela é o quê? Ela é nominal, certo? Qualitativa. Eu estou qualificando uma pessoa, se ela é brasileira, espanhola ou argentina, e estou nomeando, né, dando nomes às variáveis, certo? Então, variáveis qualitativas nominais, certo? A frequência absoluta, que é a primeira coluna, a gente tem a quantidade de pessoas que foram, que afirmaram ser brasileiras, espanholas e argentinas. Ou seja, 6 pessoas foram brasileiras, 3 pessoas espanholas e uma pessoa argentina. O total dá 10, porque foram 10 consultas, certo? A frequência relativa é a divisão da frequência absoluta pelo total de pessoas. Por exemplo, se 6 brasileiras das 10 disseram que eram brasileiras, no caso, a gente tem que é 60% das pessoas. Porque você vai dividir 6 por 10, está ali, ó. Vai dar 0,6, que é igual a 60%. Então eu vou explicar essa tabelinha direitinho. Se eu tenho 3 pessoas que são espanholas, 3 de 10 são 30%. E uma pessoa de 10, eu tenho 10%. Lembrando que a frequência relativa pode ser representada por fração, números decimais ou porcentagem, certo? Qualquer uma dessas 3 formas é válida para a frequência relativa. Somando isso aí tem que dar 100%. Ou dá 1 quando é fração ou número decimal, ou dá 100% quando é porcentagem. E a frequência acumulada é a soma. Por exemplo, na primeira linha, acumulou 6 ou 60%. Já na segunda linha, quando eu for olhar para a espanhola, eu já acumulei de 6 mais 3 pessoas. Então já passou a ter 9 ou 90%. Ou seja, até 90% essas pessoas são enquadradas como brasileiras e espanholas. Então, ou seja, eu estou juntando o grupo. E a Argentina, que só uma, que é 10%, ou completo 100% da minha pesquisa, eu tenho como sendo Argentina. Então aí eu não tenho soma de nada, eu só tenho a acumulação das somas. E aí a gente tem os gráficos. A gente vai ter que entender para que serve cada um tipo de gráfico. Lembra-se, a gente já viu os conceitos básicos e viu também a parte que trata das variáveis. Certo? A gente viu as variáveis, os tipos de variável, e a gente viu agora como é que a gente representa uma tabela de frequência. Certo? E agora a gente vai ver os gráficos. Lembre-se, estatísticas são gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas. Tá claro, tem as medidas também que a gente vai ver mais para frente, mas resumindo, são gráficos e tabelas. Então, os gráficos. O primeiro gráfico que a gente tem é o gráfico de segmentos, ou o gráfico de pontos e linhas. Que é esse gráficozinho aí, você vai ter pontos e linhas aí para representar o gráfico. Lembrando que qualquer uma das frequências pode apresentar esse gráfico, mas as mais usuais são a frequência absoluta, certo? A gente coloca a frequência absoluta no eixo do y, né? Como é que se diz? Na vertical. E a gente coloca na basezinha, certo? Na base, as categorias, certo? A gente coloca lá, sei lá, por exemplo, for aquele de nacionalidade, a gente pode botar brasileira, categoria 1, Argentina, categoria 2 e espanhola, categoria 3. E a gente pode colocar aí os pontinhos nos valores e depois ligar eles. Lembrando que esse gráfico é importante para mostrar uma coisa que a gente chama de variação ou taxa de variação de crescimento. A gente pode ver se uma variável ela aumentou, por exemplo, se ela aumentou, né, no gráfico, ou se ela diminuiu, certo? Se ela diminuiu, ou se ela teve constante. Então, esse gráfico aí, um exemplo bem prático, é você saber o lucro de uma empresa, se foi positivo, negativo ou estável, certo? Então, a gente usa esse tipo de gráfico aí. O segundo gráfico, ele é um gráfico mais simples também, que é o gráfico de barras. Pode ser vertical, certo? Na forma de colunas, ou horizontal na forma de linhas. E esse gráfico é o mesmo esquema do anterior, só que agora eu não tenho mais pontos e linhas, agora eu tenho altura de blocos. Ó. Os bloquinhos horizontais, certo? Os bloquinhos horizontais eu vou representar a altura da consulta. Por exemplo, se 10 pessoas são brasileiras, no caso lá 6, né? 6 pessoas são brasileiras, a gente coloca a altura 6 para esse gráfico aí, certo? Aqui é só um exemplo hipotético para mostrar como é a disposição gráfica que pode vir na prova do Enem, certo? Pode ser por colunas ou linhas.
Outro gráfico conhecido também que vocês devem conhecer demais é o gráfico de setores, ou o gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza, lembre-se, nesse gráfico só usa as frequências que tiverem porcentagem, ou seja, só posso usar a frequência relativa, certo? Aí você faz a fitazinha bonitinha, recorta ela e deixa o gráfico. Esse gráfico é de muita importância porque ele é o mais simples de todos. E você analisando esse gráfico, você tira muitas conclusões. E por último, né, os gráficos mais atualizados, a gente tem o histograma. O histograma é um gráfico especial. Por quê? Primeiro, ele é um gráfico que ele é muito parecido com o gráfico de barras. O gráfico de barras, um caso vertical. A diferença dele para o gráfico de barras vertical é porque ali eles não estão separados por categoria, estão juntos e cada divisão de um gráfico para o outro são os valores de intervalos numéricos. Ou seja, a gente vai ter os valores indicados em intervalos e classes. A gente vai mostrar aqui um exemplo prático. Eu só posso usar variáveis contínuas porque ele é um gráfico que ele resume bastante, certo? Então, por exemplo, se eu quiser consultar a temperatura de um mês de uma cidade, esse é o gráfico mais indicado. Eu posso ter os valores médios como para agrupar cada classe, se os valores forem muito discretantes, né, são muito grandes. Posso montar um polígono, a gente já viu esse polígono aí. E algumas dicas importantes, por exemplo, a gente só pode fazer agrupamento se a gente tiver mais do que 4. Quando for mais do que 4 categorias, certo? Se você tiver como dividir em 4, beleza. Se você tiver como dividir com mais de 4 categorias, bota um histograma. E aí você tem que achar a amplitude total, ou seja, quem é o valor máximo, certo? Quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo, para achar de quanto é a variação disso tudo. A amplitude do intervalo, que é o valor total dividido por n. N é o número de coisas que eu vou ter que dividir, e esse número pode variar de 5 a 8. Então, por exemplo, se eu tiver 10 e eu vou achar 5, por exemplo, em 5 intervalos, eu coloco o tamanho de cada classe no 2. Porque eu vou dividir, ó, a amplitude total é 10, por exemplo, a diferença do maior para o menor pode ser 10, um exemplo. E você vai dividir esse intervalo todo pelo número de classes que eu quero. Por exemplo, geralmente você pode botar de 5 a 8, é o mais recomendado. Se eu colocar 5, eu vou pegar 10 dividido por 5 dá 2. Então, cada intervalozinho vai ser 2. Então, vai começar de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Essa é a ideia do intervalo. E aqui a gente tem um exemplo de uma tabela que a gente consultou. A gente agrupou em classes aqui a altura de umas pessoas. A gente vai ter que transformar isso no histograma mais para frente, certo? Então, um exemplozinho prático aí da contagem: frequência absoluta, frequência relativa em decimal e a frequência relativa em porcentagem. E vai ficar assim, ó. O primeiro que a gente está vendo ali, a gente vê que ele é o histograma mais simples. Ele tem uma junção, ele é colado. As barrinhas são todas coladinhas. E vamos imaginar que essas frechas aqui dos dedos, ó, vai ser os valores que eu tenho para o intervalo. Por exemplo, os valores vão ficar embaixo em cada linhazinha do gráfico. Já no outro, a gente tem uma linha vermelha. Se vocês notarem aí, é o que a gente chama de polígono histograma. Ele está ligando todos os valores médios de cada classe, certo? Então, aí pode ser... Ele não pode vir com as barras, pode vir só com essa linha vermelha também. Não tem problema nenhum, ele é um histograma do mesmo jeito. Só que vai ter apenas os pontos médios de cada um. E você pode ter todas as medidas, que a gente vai ver mais para frente. E esse aí é outro gráfico animado também, que geralmente vem nos jornais, que são chamados de pictogramas. Pode vir na prova do Enem, como já teve várias provas de Enem que veio esses tipos de gráficos. Esses gráficos requerem uma análise mais especial, eles dão mais ênfase para você fazer essas análises. Por exemplo, o primeiro caso aí, que é o preço de um veículo. Ele está dividindo aí por categorias, ó. Em termos de impostos, em termos de lucro da empresa e outras coisas mais. E as coresinhas detalhadas dele quer que você tenha uma visão maior e melhor dessa pesquisa que foi feita, e você tem uma rápida conclusão daquilo que você está vendo. Então a ideia é essa: você faz a pesquisa, joga no gráfico e o gráfico vai te dar uma melhor conclusão dos resultados.